Olá, Cris. Olá, amigos e ouvintes da Noroeste FM. Bem, há coisa de algumas semanas, o IBGE divulgou dados sobre a situação da economia brasileira no segundo trimestre deste ano. O segundo trimestre que corresponde justamente aos meses de abril, maio e junho, quando os efeitos do início da pandemia e do isolamento social no Brasil começaram a ser sentidos. O resultado, obviamente, não podia ser outro a não ser uma queda muito grande na atividade econômica. O PIB, que funciona como uma medida do comportamento geral da economia, caiu 9,7% em relação ao primeiro trimestre deste ano. Primeiro trimestre que corresponderia justamente aos meses de janeiro, fevereiro e março. E a partir do cálculo do PIB, os pesquisadores conseguem medir o comportamento da economia de uma maneira bem ampla, de uma maneira segmentada, analisando outros componentes também importantes. Foi aí que se constatou que o consumo das famílias, que é um índice que calcula a taxa de consumo, de certa maneira, da classe trabalhadora, caiu 12,5%. E setores econômicos como a atividade industrial caiu 20% e o comércio 14,1%. Só 3 setores econômicos mostraram um crescimento. O agronegócio, com 0,4%, as atividades que a gente pode dizer de financeiras e especulativas, com 3,6%, e as atividades imobiliárias, com 1,4%. Esses dados, eles comprovam aquilo que eu tenho apontado com muita insistência aqui nas minhas colunas semanais. Se a pandemia tem exposto de maneira muito crua as desigualdades sociais no Brasil, esses dados do PIB que eu apresentei ajudam a gente a entender também o projeto de país que a classe dominante brasileira quer construir, para que ela continue garantindo a sua acumulação de capital. E que projeto é esse? Ora, se o consumo das famílias, que podemos utilizar aqui, como a gente disse acima, né, como uma base para entender como anda o consumo da classe trabalhadora, se esse índice caiu 12,5%, ou seja, na média ele apresentou uma queda maior do que o próprio PIB. Então isso já revela para a gente uma coisa importante. E o que isso revela? O de que a acumulação do capital no Brasil se mantém na base da superexploração das massas trabalhadoras. Por outro lado, a gente verifica a partir dos dados que apenas 3 setores econômicos apresentaram algum nível de crescimento. E quais foram eles? Justamente aqueles que temos apontado nas nossas colunas semanais como os que têm representado o eixo da acumulação do capital no Brasil, que são as atividades financeiras especulativas, o agronegócio e a atividade imobiliária. Para isso ficar mais claro, vamos ver aqui outros dados também que são importantes. Eu tenho utilizado nas minhas colunas semanais os dados de uma instituição inglesa chamada Oxfam, que faz pesquisa sobre desigualdade social no mundo. E ela divulgou uma pesquisa recente de que no Brasil 42, não é 42 mil, são só 42 bilionários, viram suas fortunas crescerem durante a pandemia em 34 bilhões de dólares. Foi um crescimento de 27%. Isso só é possível porque na outra ponta, que somos nós aqui, os trabalhadores, a nossa renda média no segundo trimestre, que corresponde justamente aos meses, né, aos 3 meses iniciais aí da pandemia e do isolamento social, caiu 20,1%, passando em média de R$ 1.118 para R$ 893. E se já não bastasse esse cenário de queda no rendimento dos trabalhadores, a gente agora também tem de encarar um aumento aí no preço de produtos da cesta básica. Esse é o caso, por exemplo, do arroz. Porque com a queda no consumo das famílias e o dólar alto, os produtores preferem exportar. E isso é um bom exemplo do que representa para o nosso país a perda da soberania alimentar, que é justamente a capacidade de um país produzir dentro dele, dentro do seu território, os alimentos que sustentam a sua população. Agora, a classe dominante brasileira também ela quer aproveitar a pandemia para passar a boiada. Ela quer fazer uma reforma administrativa que, na prática, em nome de combater os privilégios, vai manter os privilégios da alta cúpula da burocracia de Estado, judiciário, forças armadas, por exemplo,
e atacar com possibilidade de demissões justamente os servidores com menores salários e naqueles setores que atendem o povo trabalhador, como saúde e educação, por exemplo. E também que é uma reforma tributária que vai manter o caráter regressivo na arrecadação dos impostos, o que significa que o peso da carga tributária continuará sendo maior para quem ganha menos e isentando os ricos de pagarem mais impostos. Ou seja, tudo isso demonstra que a classe dominante brasileira está construindo neste momento um cenário para retomar o chamado crescimento da economia depois da pandemia. Mas é um cenário em que as condições para essa retomada estão atendendo exclusivamente os seus interesses, né? Que é o de jogar nas costas do povo trabalhador o peso dessa retomada para garantir a acumulação do capital. O auxílio emergencial vai seguir até o final do ano, mas com um valor que caiu pela metade, e não existe nenhuma garantia de que ele continuará no próximo ano. O governo também estuda impor uma nova reforma trabalhista que vai permitir às empresas contratar trabalhadores por salário hora. Isso significa que para milhões de trabalhadores, o único meio de garantir uma renda satisfatória será o de ter de trabalhar em 2 ou 3 empregos no mesmo dia, trabalhar de manhã em um, à tarde em outro e à noite em outro. É assim que eles querem recuperar a economia, jogando o peso da crise e da retomada nas costas do povo trabalhador. Como eu tenho insistido aqui nessa coluna semanal também, se a gente não quiser mais ser superexplorado do que já somos, mais superexplorado do que já somos, nós não temos outra saída a não ser o de nos organizarmos para lutar. Lutar para derrotar esse projeto ultraliberal, lutar para revogar todas as medidas antipopulares e antinacionais que foram aprovadas nos últimos anos, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o teto nos gastos públicos, e construir, a partir dessas lutas, novas formas de exercício de poder que coloquem o povo na condição de dono do país e não de escravo dos interesses de uma minoria de privilegiados e de exploradores. Eu acho que é isso, uma boa semana a todos e até a próxima.